o que aconteceu foi que já terminando quase 30 anos, eu me apaixonei por uma corintiana. Aí a gente corta um pouco, né? Avança. Com quase 30 anos? Com quase 30 anos. Nossa, mas até lá era o quê? Fluminense lá e aqui... Eu era Fluminense, mas eu fui me afastando um pouco do futebol. Mesmo? Porque tem esse negócio da gente gostar muito de um esporte que detesta a gente, sabe? E eu tava em São Paulo, o Fluminense estava no Rio, tinha uma distância, nem tudo era televisionado. Eu me descobri homossexual, então eu tava muito preocupada em entender como eu ia lidar com aquilo. Outras prioridades, né? O futebol foi perdendo um pouco o peso que tinha quando eu era 10, 11, 12, 13, sabe? Anos. E aí eu fiquei longe do futebol, assim, emocionalmente, mas ainda dizia, que time você torce? Eu falava Fluminense. Aí com 28, 29 anos, eu me apaixonei pela Roberta. E ela amava o Corinthians e depois pulava muitas prateleiras e aí tinha a família, né? Outras pessoas, assim. E ela foi a pessoa que eu conheci que mais entendeu de futebol, Luca, na vida, assim. Ela era uma mistura de PVC com você, sabe? Pessoas que entendem vários aspectos do jogo. Maurício Svartman, meu outro amigo, meu grande amor São Paulino também, que é um cara que vê o futebol de um jeito que é difícil as pessoas verem. E ela falou, eu vou te levar num jogo do Corinthians. Eu falei, eu não quero ir no jogo do Corinthians. Meu pai me falou. Ele não, é o Corinthians não, né? Ela falou, não, a gente vai ao Pacaembu. E era Corinthians, eu acho que Paysandu, quando a gente foi. Era um time azul e branco, eu não vou lembrar direito. E o Paysandu fez um gol e o Pacaembu explodiu. Eu falei, eu tô no lugar errado, essa torcida é meio estranha. Eles sabem que o gol foi contra eles. Ela falou, isso é o Corinthians. Eu saí daquele jogo transformada, mas eu não falei pra ela. Ela falou, e aí, o que você achou? Eu falei, qualquer coisa. Eu vejo, estou acostumada. Por dentro você estava absolutamente tocada. Eu estava transtornada. Eu nunca tinha visto uma torcida torcer daquele jeito, no estádio. Então, eu saí de lá muito, muito impactada com aquilo. Mas eu demorei a dar o braço a torcer. E aí a gente via os jogos junto, e aí ela ia... Né? Você vê o jogo ao lado de quem você ama. Cada um entende futebol do seu jeito, né, Lucas? Sim, sim. E eu vi ali um outro tipo, uma torcedora diferente do que foi o torcedor meu pai. Sim. Sabe? Outro perfil, né? Outro perfil, outras dimensões, outras camadas. Sim. Meu pai já tinha morrido, eu já não estava mais com meu pai. Eu até ia te falar isso, não sei se você já pensou nisso, mas, cara, é uma loucura pensar que no primeiro jogo que você foi no estádio do Corinthians, Corinthians e Paysandu, tinha a palavra pai, né? Você já pensou nisso, não? Não. Pô, Paysandu, o seu pai, um pai de uma maneira estava ali, né? Verdade. Embora seja com Y. Ele teria amado conhecer a Roberta. Sim. Ele teria amado conversar. Não chegaram a se conhecer? Não. E ela me ensinou um outro caminho para amar o jogo, né? E para amar uma pessoa que torcia para um time que aparentemente era um time pro qual eu não podia torcer. Proibido, exatamente. Aí teve aquela final do Paulista, São Paulo e Corinthians, que Ricardinho tinha acabado de mudar de... 2002, 2003 ali. Ali eu me peguei torcendo pro Corinthians. Torcendo mesmo? Torcendo mesmo. Uma coisa estranha, porque não era o meu time. É muito estranho, sabe? É como se você estivesse num trisal, assim, sabe? Você ama... Você ama dois. Como assim eu amo dois, né? Exato. E a Roberta morreu. Ela morreu num acidente. No dia do aniversário de 40 anos dela. E aí, nesse dia, eu virei muito corintiana. Porque eu entendi que eu teria que torcer por dois, sabe? Ela não estava mais aqui. Agora, as últimas duas perguntas que vão estar... vão finalizar esse episódio e os próximos... Que é o seguinte, Mili, eu li, imagino que você também tenha lido, Fechado por Motivos de Futebol, do Galeano. Li, mas eu não lembro desse livro, mas eu li. E tem um episódio... Li tudo do Galeano, maravilhoso. Puta que pariu. Ele tem uma passagem que ele fala sobre o Abdul Varela e Zizinho. Você lembra que ele fala? Será que é essa? Fala. Que ele falou, pô, Abdul Varela e Zizinho eram absolutamente opostos. O Abdul era um tanque, Zizinho era uma pena, etc e tal. E aí, quando o Abdul venceu o Brasil na Copa de 50, e de lá, ele falou, os dois se olharam, e eu vi ali os dois ídolos de cada uma das nações, uma de joelhos e o outro campeão do mundo. E ele não sabia, o Galeano escreve, se eles iam sair na mão, dar pontapés, ou o que eles iam fazer. Eles se abraçam e vão cada um pro seu lado, um campeão do mundo, tudo derrotado. E ele falou, anos depois, encontrei o Abdul e perguntei, você tem visto o Zizinho? E ele fala, eu fecho os olhos e a gente se encontra. Eu queria saber que quando você fecha os olhos, Mili, quem que você encontra? A Roberta. A Roberta? Incrível. É a Roberta, então.